Olá, no último vídeo eu falei um pouquinho, algumas dicas para os cuidadores de pacientes com doença de Alzheimer, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é o tratamento de um quadro demencial. E para a gente começar, é muito importante a gente ter em mente qual que é o conceito de demência, porque às vezes muita gente fala sem mesmo saber. Demência significa quando você tem um declínio em pelo menos 2 domínios cognitivos. O que é isso, domínio cognitivo? A gente fala muito da memória, mas não é apenas a memória que forma toda a nossa mente, que tem todo o nosso domínio cognitivo. Então a gente tem, por exemplo, funções visoespaciais, que é a relação dos objetos com o espaço. A gente tem também a função executiva, que tem a ver com planejamento e tomada de decisão, senso crítico. Então são vários domínios cognitivos. E quando a gente tem um quadro demencial, a gente tem pelo menos um declínio em pelo menos dois desses domínios cognitivos. Sendo que na doença de Alzheimer, o declínio mais acometido é realmente a memória, por isso que a gente fala tanto de memória. A doença de Alzheimer é a principal causa de demência hoje em dia nos idosos, e ela tem como uma característica principal ter um declínio amnésico, né, que é um declínio de memória, que significa isso, mais importante. Então, por isso que a gente tende a associar esquecimento com demência, tem um pouco a ver com isso. Mas para a gente considerar a demência, além do declínio nesses 2 domínios cognitivos, né, vou colocar aqui os 5 principais domínios cognitivos para a gente entender um pouquinho. E aí o que a gente tem que pensar? Além do declínio em 2 domínios, a gente precisa ter uma perda de funcionalidade, ou seja, deixar de ser independente e começar a ter dependência em relação a atividades que antes nós fazíamos sozinhos, por exemplo, pagar uma conta, tá? Então, antes da gente se tornar dependente, quando ainda começa a ter um declínio, mas ainda mantém a dependência e sua funcionalidade, é um quadro de comprometimento cognitivo leve, que aí é um pouquinho diferente, antecede, às vezes até em anos, o quadro demencial. Isso é importante para a gente entender que o tratamento do comprometimento cognitivo leve é diferente do tratamento. Então, é importante a gente diferenciar o comprometimento cognitivo leve do quadro demencial, porque o tratamento é diferente. Até dentro da demência, a gente tem as fases leve, moderada e avançada, que também tem particularidades no segmento do paciente. Então, assim, o recado que eu quero deixar para vocês é que, antes de tudo, a gente precisa ter o diagnóstico correto, tá? E que a gente não fala apenas em doença de Alzheimer, mas assim uma síndrome demencial, que existem várias outras causas, e isso muda um pouco o tratamento também. E um outro recado que eu queria deixar é que o tratamento de demência não é só medicamentoso. Então, o tratamento ideal, ele inclui fisioterapia, fonoaudiólogo, treino cognitivo, terapia cognitivo-comportamental, cuidado ao cuidador. Então, é muito mais complexo e a gente precisa ter essa abordagem integral justamente para conseguir dar uma qualidade de vida para os nossos pacientes, né? Para os pacientes, para o ente querido, para quem a gente acompanha e para quem a gente quer o melhor. Então, esse vídeo foi mais rapidinho, mas pra gente explicar um pouquinho o que é demência, o que é comprometimento cognitivo leve e entender que o tratamento não existe um remédio milagroso que vai fazer com que a memória volte ou que estabilize o quadro de uma maneira que não vai mais progredir. Esses medicamentos ainda não existem. Pode ser que no futuro a medicina está avançando muito, mas para frente surjam realmente medicamentos que possam estabilizar e às vezes até melhorar a memória, mas por enquanto isso não existe, tá bom?